Olá, no ar, mais uma edição do Em Foco, um podcast da Metrocamp. Eu sou Eduarda Zequete. E eu sou Bruno Nunes. E juntos levamos assuntos da saúde pública até vocês. E o tema de hoje será a obesidade. A obesidade é definida pela Organização Mundial da Saúde como um acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal, que pode prejudicar a saúde, sendo uma doença complexa de etiologia multifacetada. Aceitar a obesidade como doença é fundamental para o tratamento. Atualmente, o tecido adiposo é um dos principais focos das pesquisas em obesidade, devido à revolução no entendimento da função biológica desse tecido, desde a última década. Sabe-se que o tecido adiposo branco é conhecido por possuir várias funções, entre elas armazenamento de energia, regulação hormonal dos sistemas homeostásicos, termogênese e proteção de impacto contra as vísceras. Além disso, tem uma importante função endócrina, pois secreta uma variedade de proteínas sintetizadas e liberadas pelos adipócitos, denominadas adipocinas. Adipocina é um termo universal adotado para descrever a proteína que é secretada e sintetizada pelo tecido adiposo, sendo esta proteína uma citocina ou não. As adipocinas são altamente diversificadas em termos de estrutura proteica e função fisiológica. Elas incluem citocinas clássicas, fatores de crescimento e proteínas sistêmicas complexas. Inclui-se também proteínas envolvidas na regulação da pressão arterial, homeostase vascular, metabolismo lipídico, glicídico e angiogênese. A influência no sistema imunológico ocorre pois a obesidade aumenta a reação inflamatória do organismo, além de estudos mostrarem que as adipocinas dificultam o trabalho das células de defesa inata, tornando-as ineficazes. A obesidade induz a produção de citocinas inflamatórias e a infiltração de células imunitárias no tecido adiposo, o que determina um estado de inflamação crônica de baixo grau. Entre as adipocinas mais estudadas estão a leptina, adiponectina e resistina. A leptina é um hormônio peptídico, sendo uma das suas funções mais claras ser um sinal aferente para o sistema nervoso central, através de uma retroalimentação negativa que inibe a expressão do gene da leptina e posteriormente controla a ingestão alimentar, regula o tecido adiposo, peso corporal e apetite. A leptina possui efeitos pró-inflamatórios que previnem algumas doenças infecciosas. No sistema imune, ela aumenta a produção de citocinas, a adesão e a fagocitose em macrófagos, além de estimular a proliferação das células T, levando ao aumento da competência imunológica. O aumento dessa adipocina, encontrado em indivíduos obesos, causa um comprometimento na resposta imunológica, fazendo com que esses sejam mais suscetíveis a doenças infecciosas e inflamações do que os indivíduos eutróficos. A adiponectina é uma proteína plasmática. Sua síntese e secreção são reguladas por diversos mecanismos. A expressão de adiponectina diminui à medida que o tecido adiposo aumenta. Concentrações séricas de adiponectina são menores em indivíduos obesos com estado de resistência à insulina, uma vez que se correlacionam negativamente com a porcentagem de gordura corpórea, tolerância oral de glicose, insulina plasmática em jejum, além de fatores de risco cardiovascular, como pressão arterial, colesterol total, LDL colesterol, triglicerídeos e ácido úrico. Já a resistina pertence a uma família de proteínas ricas em cisteína, encontradas em regiões de inflamação, e representa a mais nova das adipocinas, descoberta em 2001. Essa adipocina é expressa especificamente no tecido adiposo branco e sua secreção está fortemente relacionada à resistência à insulina. Os níveis de resistina aumentam na obesidade e, portanto, estão ligados à resistência insulínica associada à obesidade. Seus efeitos no metabolismo da glicose são antagônicos ao das insulina, pois promovem resistência a esse hormônio por meio do aumento da glicogênese hepática, tendo rápido efeito sobre este tecido. A resistina regula ainda a diferenciação do adipócito por meio de mecanismos de retroalimentação negativa, que limita
a formação do tecido adiposo em resposta ao aumento do consumo de energia. Essa adipocina também está envolvida no processo inflamatório. Alguns agentes pró-inflamatórios, como o TNF-alfa e interleucina 6 e os lipolissacarídeos, podem regular a expressão do gene da resistina. A insulina é produzida por grupos de células pancreáticas, responsáveis pela síntese de hormônios. Ela é um hormônio hipoglicemiante que tem a função de aumentar a captação de glicose pelas células, promovendo o transporte da glicose através da membrana celular, diminuindo a concentração da mesma no sangue. Ela inibe a utilização de ácidos graxos e estimula seu depósito no tecido adiposo. Caso os níveis de glicose que chega à corrente sanguínea passe da capacidade de armazenamento como glicogênio, a insulina promove a conversão desse excedente de glicose em ácidos graxos. Logo em seguida, esses ácidos graxos são condicionados como triglicerídeos nas lipoproteínas, transportados até o tecido adiposo e armazenado como reserva energética, gordura. Quando os níveis de glicose no sangue se encontram elevados, há uma necessidade de mais insulina, que por sua vez influencia o pâncreas a elevar sua produção, acarretando o aumento de insulina. Porém, o corpo reage a essa superprodução com a diminuição dos receptores de insulina, podendo evoluir para um quadro de resistência. O pâncreas pode chegar ao ponto de não conseguir elevar a produção de insulina, provocando a lesão das células beta, gerando uma queda na produção. Consequentemente, a quantidade de glicose no sangue fica elevada, podendo evoluir para diabetes tipo 2. Já no metabolismo, a obesidade interfere por aumentar de maneira exagerada os reagentes a serem catabolizados. Isso gera o que é conhecido como síndrome metabólica. A síndrome metabólica é caracterizada pelo agrupamento de fatores de risco cardiovascular, tais como hipertensão, obesidade, dislipidemia, colesterol alto, triglicerídeos altos e HDL baixo, alteração do metabolismo da glicose, intolerância e resistência à insulina ou diabetes. O metabolismo é um conjunto de reações químicas responsáveis por processos de síntese e degradação dos nutrientes na célula. Ele é dividido em processos anabólicos ou catabólicos. Após a ingestão alimentar, há um aumento de glicemia no sangue, e vias metabólicas são aceleradas para a utilização de nutrientes, como por exemplo, carboidratos, lipídios e proteínas, consumidos para gerar energia. É nesse instante que ocorre a liberação da insulina pelo pâncreas, o qual atua na corrente sanguínea para estabilizar os níveis glicêmicos. Já a leptina informa ao hipotálamo sobre a quantidade de gordura presente nas células, e a grelina trabalha na regulação do apetite. O primeiro passo para o tratamento é reconhecer a obesidade como enfermidade e tratá-la como tal. O paciente deve compreender que a perda de peso é muito mais que uma medida cosmética e objetiva a redução da morbidade e mortalidade associada à obesidade. Perda de 5 a 10% do peso corpóreo são associadas a reduções significativas de pressão arterial, glicemia e valores séricos de lipídio. Dentre as opções terapêuticas para a obesidade, o tratamento clínico é fundamental, sendo parte integrante inclusive do tratamento cirúrgico, e tem como objetivo mudar o estilo de vida do indivíduo obeso, melhorando seu padrão alimentar e também estimulando a prática de atividade física. É isso aí, Eduardo. Obesidade é uma coisa séria. Encerramos aqui mais um podcast e agradecemos a atenção de todos. Equipe em Foco, onde o foco é ajudar vocês.